A avaliação de hoje é de um produto muito solicitado por vocês, a BFL 14, lava-louça de 14 serviços da Brastemp. Sou Cirilo Cavalli e hoje para trazer os principais detalhes depois de avaliar este conjunto. Vamos lá? A Brastemp está com uma linha bem completa de lava-louças no mercado, de 8, 10, 14 serviços. Por sinal, este conjunto aqui você pode encontrar em 3 cores diferentes, em branco, preto e no inox, como está aqui. E também 14 serviços, eles têm a Gourmand, que é um modelo mais requintado do que esse, também em inox. A empresa conseguiu chamar bastante atenção com esse design, não só pela porta inteira sem inox escovado, mas também pelo pegador em alumínio aqui em cima, largo, robusto, e os detalhes. Aqui tem um leve cromado onde se encontra o pegador com o corpo, tem mudança de cor do alumínio para o inox, então essa transição não só ficou elegante, mas também conseguiu evitar a mudança grande de cor. Nas laterais o conjunto é de aço pintado, puxando mais próximo para o tom do inox. É impossível conseguir fazer isso, mas assim mesmo deu uma harmonia boa. O topo tem algumas cores diferentes, mas mesmo assim não destoou, e são áreas que normalmente não são aparentes quando se está utilizando o produto. O painel em si também, não só o design ficou agradável, mas a comunicação também ficou bem projetada. As letras estão com uma boa leitura, a organização dos botões está fácil de programar. O nome dos programas está intuitivo, dá para você conseguir deduzir o que é só olhando o painel. Então ficou algo bem legal. Também fizeram alguns detalhezinhos, quando você liga o produto, ele toca uma musiquinha, tem algo parecido no micro-ondas, deve ter em outros produtos deles, e vários botões vão fazer barulhos diferentes. Então, na acessibilidade, está algo legal para quem busca esse tipo de comunicação. Agora, passando aqui pelo painel brevemente, a gente tem o Aqua Spray do lado do liga-desliga e não está incluso junto com os programas. Muitas empresas colocam esse tipo de ciclo junto com os programas. Basicamente é um enxágue, só para amolecer a sujeira, caso você vá fazer um ciclo daqui um dia, acumule louça para fazer num pacote maior, ela deixa a louça úmida para não impregnar a sujeira. Então, questionável se é um programa ou não, eu até considero que é, mas lembrando, o Aqua Spray ele vai gastar aí perto de 4 litros quando utilizando, então, dependendo da situação, vale englobar num programa um pouco mais completo, e ele vai amolecer a sujeira e tirar ela na hora que for fazer o ciclo. Dos 6 programas disponíveis, nós temos Smart Sensor, pesado, dia a dia, delicado, rápido e econômico. O programa que se destaca mais é o Smart Sensor, até a Brastemp enfatiza o uso dele, quando você liga a máquina sempre ele que está ativado, e o foco desse programa é escolher automaticamente qual vai ser o ciclo, quanto de água ele vai colocar, qual vai ser o tempo de lavagem para conseguir remover as sujeiras. Os outros ciclos já são mais intuitivos, pesado, dia a dia, delicado, rápido, econômico, já dá para entender mais ou menos o que vai acontecer. As outras opções, meia carga, travar painel, adiar início, também está claro o que cada uma dessas faz. Esse produto não tem display, você não consegue programar de hora em hora, como tem no Wells ou como tem no Continental, mas assim mesmo você consegue escolher de 4 em 4 horas se você quer adiar o ciclo. No lugar do display eles colocaram um fluxo do ciclo, então vai acender um LED dizendo lavando, enxaguando ou secando, para você saber em que estágio do ciclo ele está. É algo bem mais simples que o display, mas pessoalmente até me agrada mais. É algo que fazem muito em lavadoras, vai mostrando em que estágio está e dependendo da situação você pode atuar no produto. Sabendo o tempo, muitas vezes você não pode fazer muita coisa, mas se eu sei que ela está lavando e de repente eu estou com um copo que não está muito sujo, eu posso abrir a máquina, colocar meu copo lá e deixar ela terminar o ciclo, porque eu sei que ela vai enxaguar e secar. Os últimos 2 botões é cancelar, iniciar e pausar. Então, depois de você escolher todo o processo, você inicia ou cancela e daí começa de novo. Tem muitos produtos que nem tem esse botão de cancelar, para muitos pode ser que até seja meio inútil. Assim mesmo, nas outras você tinha que desligar e ligar o produto para programar novamente. Internamente o conjunto é inteiro de inox, seja laterais, traseira, embaixo e em cima. Vem com 3 prateleiras, 3 gavetas, 3 cestos, como queira chamar. Falando primeiro da prateleira de talheres, é a mais interessante que a gente já viu até agora. Ela é levemente em ângulo, então acomoda mais no centro peças maiores e ela é toda nervurada com um monte de dentes
para evitar das peças escorregarem com facilidade. Então, tudo para facilitar das peças ficarem na posição. Cabe muita coisa aqui em cima, gente, e ela vem bem para fora, o que facilita muito o carregamento. A peça central, essa eu diria que ficou mais deixando a desejar, apesar dela conseguir acomodar muita coisa aqui. Ela tem o lado direito um pouco mais baixa para conseguir colocar uns copos maiores, e a peça da esquerda um pouco mais alta para sentar pires e xícaras menores. Agora, sobrou um pouco de espaço aqui embaixo, seria interessante ter feito um pouquinho mais baixa ela, porque um pires pequeno já não cabe direito batendo na peça superior. Se fosse discutir o projeto, seria interessante ter mexido nessa aba de baixo, feito ela de repente acompanhar um pouco mais esse ângulo, para conseguir ganhar praticamente 1,5 cm nessas bordas, o que ajudaria muito para acomodar de repente um copo maior ou um pires com um diâmetro aí de 1 cm a mais. A prateleira central tem as hastes basicamente fixas, você não consegue baixar nada para conseguir ter um espaço plano. As únicas peças que você tem móveis são essas laterais aqui. São interessantes para você poder acomodar taças ou até mesmo uma colher, porque ele ainda tem um pouco de parede. E bem mais interessante que a Continental, essa peça aqui passa no topo, e você consegue deixá-la toda recluída, conseguir aproveitar todo o espaço da lateral. É possível também baixar e levantar essa cesta central, mas você tem que manualmente tirar ela e colocar, e assim ganhar 5 centímetros embaixo ou ganhar 5 centímetros em cima. Para aqueles que têm pratos maiores que 25 centímetros, o que eu considero bem comum, vai acabar usando a prateleira central, sempre mais alta, para conseguir acomodar os pratos na parte de baixo. Aqui tem uma configuração diferente de muitas lava-louças. Eles colocaram as hastes menores da direita para a esquerda e as hastes maiores para colocar pratos grandes de trás para frente. Então você coloca pratos fundos, pratos rasos, grandes, tudo de trás para frente, e pratos pequenos de sobremesa vão de lado a lado. Pode parecer interessante para muitos, particularmente para mim eu me bati um pouco, sempre tinha o hábito de colocar pratos meio aleatórios e aqui você tem que se condicionar de que só vai poder caber pratos pequenos na frente. Outro ponto, que por sinal é algo interessante, mas daí são os dois lados, você consegue baixar todas as hastes de trás. Algo bem legal aqui, você consegue deixar praticamente plano 2/3 da parte de baixo. Fica um fundo bem grande para conseguir assentar de repente panelas grandes ou até mesmo travessas, tigelas, muito diferente de algumas das outras lava-louças já testadas. O negócio é que aqui, se você baixar tudo, você não vai ter espaço para colocar de repente um prato grande. Então aí fica se vale a pena ou não usar o conjunto por completo. Mas assim mesmo você consegue baixar só metade e aproveitar um espaço para panelas e o outro para pratos grandes. Na parte de baixo fica o filtro, como na maioria das lava-louças também. Uma peça de inox com o filtro aqui. Ah, por sinal, gente, essa prateleira, ela corre muito fácil e ela tem um ponto de parada aqui bem claro. Muitas delas não tem. Ela corre muito mais fácil que muitas que a gente já viu por aí. O filtro, ele vem todo acoplado, diferente de algumas que você desconecta essa peça aqui. É possível soltar, mas é mais chato do que a gente imaginava. Tem duas hastes nas laterais que vale pressionar o filtro para facilitar a remoção. No manual não fica muito claro isso, mas é possível, gente, façam, porque é importante essa limpeza frequente. O encaixe aqui embaixo é prático. E aí a gente vem para os aspersores. Tem um embaixo, um no centro e tem um extra em cima. É a primeira lava-louça que a gente vê com o aspersor superior e é algo ótimo para dispersar essa água de cima sobre os talheres de uma forma mais eficiente. Por sinal, falando em eficiência, vamos falar um pouco sobre os testes. Fizemos testes com todos os ciclos, basicamente. Com sujidades a gente fez com o eco, fez com o dia a dia, que seria o normal, e também com o ciclo mais pesado. O conjunto se saiu bem em termos de eficiência, removeu as sujeiras, teve manchas de água como as outras que já tiveram no passado, só aqui faltou um ciclo de repente com temperaturas um pouco mais altas para fazer uma secagem mais eficiente para aqueles que não vão usar líquido secante. Na questão de consumo energético, ficou muito parecido com as outras, perto de 1,4 kWh, e claro, esse é o ciclo que consome mais. Pegando o ciclo econômico, ela chega a economizar mais de 50% quando comparando com o pesado, então é algo ótimo para aqueles preocupados com a conta de luz. Pelo ciclo de 1 hora que ele faz, para muitos pode ser que agrade.
Diria que é um ciclo que vale a pena usar quando você não tem louça muito suja e quando você não usa muito sabão. O ciclo dia a dia também surpreendeu, é por sinal o ciclo mais longo da máquina, passa de 3 horas, o pesado não chega a passar de 3 horas, e ele lava bem e não gasta tanto. Então ele acaba estendendo seus ciclos, trabalhando com temperaturas mais baixas e com isso consome menos e demora mais. Para aqueles que têm utensílio plástico e não querem danificar essas peças quando colocando na lava-louça, se tiver na dúvida, peça fina, essas coisas assim, usa o ciclo rápido, aí ele vai trabalhar com temperaturas mais baixas e não faz a secagem final. Então ele acaba trabalhando em temperaturas abaixo de 50, coisa que raramente vai danificar algum plástico ou até mesmo uma madeira, coisa que normalmente eles não sugerem botar na lava-louça. Então, se for seguir esse caminho, usem esses ciclos para não ter a variação brusca de temperatura de ciclo. Agora falando do Smart Sensor, que imagino ser o ciclo que mais as pessoas têm interesse em saber como funciona. Dos testes que a gente fez aqui, a gente trabalhou com sujeira nenhuma, pouca sujeira e muita sujeira, para ver como que ele iria mudar o ciclo de lavagem. Assim, sem sujeira nenhuma e com pouca sujeira, ele basicamente entregou o mesmo ciclo, são só 2 enchimentos, e teve um ciclo com muito pouca água sendo consumida, 7,4 litros, até menos que o Eco. Porém, no teste que a gente realizou aqui, a gente botou algumas peças bem sujas, mas a maioria delas sem sujidade. Então ele acabou decidindo por um ciclo não muito sujo, escolheu pouca água, escolheu pouca energia, e com isso as peças bem sujas acabaram não ficando limpas. Agora, quando a gente fez o ciclo bem sujo, com todas as peças bem sujas, ele aumentou a quantidade de água, aumentou a quantidade de energia e entregou um ciclo bom, lavando todas as peças como um todo. Então, dentro do que eu conheço esse tipo de conjunto, deve trabalhar aí com o sensor turbidez, que basicamente é perceber quanto suja está a água quando recirculando. Então ele vai analisar indiretamente como está a sujeira. Sendo assim, se você quer usar um ciclo automático, pense no conjunto como um todo. Se todas as peças estão sujas, ela vai estender o ciclo. Se tem algumas peças sujas, de repente se você quer elas limpas, vale você escolher o ciclo manual. Na questão de limpeza, fora o filtro, que tem as suas dificuldades para conseguir desmontar, assim mesmo, dá para limpar por completo. Internamente o conjunto é inteiro de inox, o que facilita, não vai ter manchas nem nada, fora o topo do filtro, que é de plástico, os aspersores. Assim mesmo, o conjunto está toda hora se lavando. Vale a pena deixar o conjunto entreaberto, se não for utilizar o produto por um dia ou 2, para evitar de mofo, acumular em algum lugar. A borracha lateral aqui faz a vedação, a maioria dos conjuntos tem esse tipo de encaixe exatamente como esse, mas aqui eles deixaram um pedaço extra da borracha embaixo, então vale dar uma limpada ali, porque acumula sujeira. Pelo menos tem acesso. Algo que agradou foi esse inox na frente, apesar de ser uma peça lisa, que normalmente iria deixar marcas de dedo com facilidade, acho que eles aplicam alguma coisa aqui, ela é levemente mais lisa do que o inox puro, e com isso não deixa marcas de dedo com facilidade. Vale cuidar, gente, é uma peça que não tem nenhuma nervura, qualquer batida pode trazer algum dano, muito parecido com um refrigerador. Na questão de segurança, o conjunto se saiu muito bem, tem um contrapeso grande atrás, mesmo se coloque todos os pratos para frente, a chance dele tombar é muito pequena, você precisa de muita força aqui para ele fazer esse movimento. Tem 1,5 m de cabo, vai ser fácil encontrar um plug ao redor da cozinha. Também tem um plug de 90 graus, se você espremer ele contra a parede, não vai danificar o cabo. Nos testes de aquecimento, mesmo a 65 graus lá dentro, as laterais ficaram praticamente frias, que na frente não chegou nem a 40 graus, até mesmo atrás, ela tem uma proteção aqui, que ajuda muito, gente, na questão do ruído. Falando de ruído, até que eu estava esquecendo, é um conjunto que saiu muito bem, 50 dBA, quando trabalhando com a drenagem, e quando lavando, que é o que fica mais tempo fazendo barulho, é 54, 55 o ruído. Agradável, a gente se colocar num móvel vai ser pouco audível, se for comparar com a Continental, chega a dar quase 10 dBA a menos, então é um produto agradável para deixar na cozinha, e ainda assim ficou um pouco mais ruidoso que a ELS, então ambos os produtos estão ótimos em termos de ruído. No geral, gente, é uma lava-louça com acabamento bom, um design diferenciado, um painel intuitivo, que tem uma boa resposta, por sinal, acabei não tocando aqui, mas ele responde facilmente
as teclas, não tem um ruído alto, tem uma eficiência boa. Seria interessante se as prateleiras fossem um pouco mais versáteis, os espaços um pouco maiores na prateleira central, e também tem esse sensor diferente. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham dele. Por hoje é só, gente. Assine o canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!